Hoje eu vou contar uma história que aconteceu com um taxista prestes a ser assassinado, mas que foi salvo pela ação de uma equipe espiritual, movidos pela oração dele e da esposa. Eu amo conhecer essas histórias contadas pelos espíritos. E essa que eu vou contar hoje, eu li aqui nesse livro, Iniciação à Viagem Astral. Nesse livro. Mas antes, eu preciso da sua ajuda. Para contar essa história de hoje, o vídeo vai ficar muito longo e o alcance pode ser menor. Então eu quero pedir a você para compartilhar esse vídeo. Me ajude a espalhar esse movimento da luz sobre a Terra. Mas a história que eu vou te contar mostra com muita clareza como é que a providência divina age, fazendo chegar a proteção, os livramentos para aqueles que buscam na oração e na fé a força para conduzir as suas vidas dignamente. É importante dizer que todas as histórias desse livro acontecem durante o trabalho de assistência da equipe espiritual liderados pelo benfeitor Miramês em atendimento aos encarnados em desdobramento pelo sono. E a equipe do Miramês ela é composta por 7 espíritos amigos, altamente preparados para servir com amor na seara de Jesus durante o sono de todos nós. E esse grupo de 7 espíritos, além de prestar auxílio aos necessitados, eles também aqui no livro estavam orientando cerca de 300 aprendizes encarnados em desdobramento, matriculados num curso de desenvolvimento do desdobramento consciente. Todas as noites, alguns desses alunos eram escolhidos para acompanhar os serviços de auxílio espiritual como parte do seu aprendizado. Ou seja, enquanto o corpo dormia, a alma se juntava ao grupo para aprender. Eu mesma, antes de dormir, eu tenho pedido para ser útil durante o sono, para ser escolhida para participar de cursos espirituais como esse, de desdobramento consciente. E segundo a espiritualidade, durante o sono, nós podemos sim participar de estudos, cursos, até palestras no plano espiritual, tudo para o nosso aprendizado. Bom, mas em uma dessas noites de trabalho, a equipe espiritual e os aprendizes estavam em uma grande avenida de uma grande cidade, à noite, altas horas, sob uma chuva fina, quando viram 2 homens de capotes pesados tramando um assalto. E o plano dos 2 era pegar o primeiro taxista que passasse, sentar no banco de trás e apontar um revólver para a cabeça do motorista e roubar o carro. Um deles queria deixar o taxista vivo, mas o outro insistia em matá-lo. Pela sintonia mental, eles atraíram 2 espíritos vingativos que passaram a influenciar esses assaltantes, estimulando o roubo e estimulando a ideia do assassinato, inclusive. E esses mesmos espíritos intuíram um certo taxista de quem queriam se vingar a passar exatamente por aquela rua naquela hora. E foi o que aconteceu. E quando os 2 entraram no táxi, o motorista começou a desconfiar das intenções deles e passou a orar fervorosamente, pedindo amparo espiritual. No momento em que um dos espíritos obsessores já induzia o assaltante armado a atirar, foi quando a equipe espiritual agiu. Fez os assaltantes ficarem meio sonolentos e, ao mesmo tempo, provocaram um pequeno acidente sem consequências graves, com uma viatura policial que passava ali pelo local. E o taxista, depois do acidente, pediu ajuda. Os policiais prenderam os 2 homens e confirmaram que eles já eram procurados pela polícia. E os espíritos obsessores, estes fugiram quando perceberam a presença dos benfeitores espirituais. Aí o motorista voltou para casa,
ainda abalado, e encontrou a esposa de joelhos orando por ele. Ela havia tido uma forte intuição para rezar pelo marido, que trabalhava à noite, exposto a assaltos, a acidentes, e de quem, né, toda a família dependia. Ela fora intuída a rezar por ele, sem imaginar que a intuição vinha da equipe espiritual liderada por Miramês. Quando ela soube do que tinha acontecido, ela disse ao marido que havia sentido que ele estava em perigo e que só se acalmou ao rezar por ele. E os dois, emocionados, agradeceram a Deus pelo livramento. Mais tarde, Miramês explicou ao grupo ali de aprendizes que aquele taxista, além da confiança em Deus, tinha méritos para receber o amparo. Era uma pessoa do bem. Ele disse que anos antes o taxista havia sido enganado pelos próprios irmãos na partilha de uma herança que os pais deixaram, e ele nada recebeu. Mesmo assim, não reclamou, perdoou, não guardou ódio e seguiu trabalhando honestamente. A esposa havia sido abusada por um antigo patrão e ela engravidou, mas ele a acolheu com amor e formou com ela um lar digno. Pela conduta no bem, pela fé, pela confiança em Deus e pela resignação diante das injustiças, ele recebeu o livramento para continuar praticando o bem. É emocionante pensar quantas vezes nós somos livrados de situações que poderiam colocar a nossa vida em risco, sem sequer perceber que, de forma invisível, os trabalhadores do Cristo velam por nós. Você já viveu algum momento em que ficou claro que foi um livramento da providência divina? Conte nos comentários. Muita luz no seu caminho e até a próxima história.